Ele nunca conheceu Jesus pessoalmente. Não era um dos 12 apóstolos, nem sequer era judeu. E mesmo assim, este médico com formação grega escreveu mais do Novo Testamento do que qualquer outro autor. Mais do que Paulo, mais do que Pedro, mais do que João. O seu evangelho é o livro mais longo do Novo Testamento. O livro dos Atos, a sua continuação, é o segundo mais longo. Juntos, representam mais de um quarto de todo o Novo Testamento. Mas o que torna a história de Lucas tão extraordinária é o seguinte: ele não escreveu a uma distância segura. Navegou por naufrágios com Paulo. Entrou em cidades onde os cristãos estavam a ser perseguidos. Visitou prisões, entrevistou testemunhas oculares e documentou tudo com a precisão de um cientista treinado. 2000 anos depois, os arqueólogos continuam a desenterrar provas que confirmam o que ele escreveu. Historiadores que antes o descartaram como pouco confiável foram obrigados a mudar de opinião. Então, como é que um médico pagão de Antioquia se tornou o biógrafo mais meticuloso de Jesus Cristo? E por que razão arriscou tudo para escrever a história de um homem que nunca conheceu? Para entender isso, precisamos de voltar ao mundo antigo, um mundo de impérios, pragas e uma nova fé radical que estava prestes a mudar tudo. Lucas nasceu em Antioquia, uma das maiores cidades do Império Romano. Na época, Antioquia era a terceira maior cidade do mundo, atrás apenas de Roma e Alexandria. Mais de 500 mil de pessoas viviam ali, amontoadas numa metrópole imensa de templos de mármore, banhos públicos e mercados ao ar livre. Não era uma aldeia qualquer perdida no mapa. Antioquia era o lugar onde a cultura grega, o poder romano e o misticismo oriental se cruzavam. Filósofos debatiam nas colunatas, mercadores negociavam seda da China e especiarias da Índia. E nas ruas era possível ouvir uma dúzia de línguas antes do pequeno almoço. Lucas cresceu neste mundo. Era grego, o que significava que tinha acesso à melhor educação que o mundo antigo podia oferecer. E em determinado momento escolheu a medicina. Ser médico no primeiro século não era como ser médico hoje. Não havia antibióticos, nem anestesia, nem conhecimento sobre germes. Os médicos da era romana trabalhavam com remédios à base de ervas, instrumentos cirúrgicos que mais pareciam instrumentos de tortura e muita tentativa e erro. Mas os melhores médicos do mundo romano, aqueles formados na tradição grega, tinham algo que os charlatães não tinham. Tinham método. Observavam sintomas, mantinham registros, comparavam casos. A tradição hipocrática em que Lucas foi treinado não ensinava apenas a tratar uma ferida, ensinava a pensar, a separar aquilo que realmente se sabe daquilo que apenas se supõe. Essa formação acabaria por produzir a biografia mais detalhada de Jesus alguma vez escrita. Mas Lucas ainda não pensava em Jesus, nem de longe. Enquanto Lucas crescia em Antioquia, algo extraordinário acontecia a apenas 500 quilômetros a sul, em Jerusalém. Um carpinteiro judeu chamado Jesus de Nazaré tinha reunido seguidores, sido crucificado pelos romanos e, segundo os seus discípulos, ressuscitado dos mortos. Essa afirmação deveria ter morrido em Jerusalém. Os romanos tinham crucificado milhares de pessoas. Movimentos messiânicos surgiam e desapareciam como as estações do ano. De poucos em poucos anos, algum pregador carismático reunia seguidores, era morto pelas autoridades e o seu movimento dissolvia-se da noite para o dia. Os historiadores contam pelo menos uma dúzia de falsos messias no século em torno de Jesus. Todos esquecidos, mas desta vez algo diferente aconteceu. Em vez de se dispersarem, os seguidores de Jesus começaram a espalhar-se. Saíram de Jerusalém e levaram a sua mensagem a todos os cantos do império. E um dos primeiros lugares aonde foram foi Antioquia. Isto é importante.
Antioquia é onde os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Não em Jerusalém, não em Roma, na cidade natal de Lucas. Agora imagine o seguinte: Lucas é um jovem médico grego, culto, racional, treinado para observar e diagnosticar. E de repente a sua cidade está cheia destes imigrantes judeus que afirmam que um homem morto voltou à vida e que era o Filho de Deus. Para um médico com formação grega, isto teria soado a loucura. Os gregos acreditavam na filosofia, na lógica, na razão, tinham os seus próprios deuses, claro, mas a ideia de uma ressurreição física e corporal não fazia parte da sua visão do mundo. Não era apenas improvável, era absurda. Filósofos gregos como Platão ensinavam que o corpo era uma prisão para a alma. Por que razão alguém haveria de querer voltar a um? Mas Lucas não descartou a ideia, investigou-a. Não sabemos como foi essa investigação nos primeiros tempos, mas podemos fazer algumas suposições fundamentadas com base no que acontecia em Antioquia na época. A comunidade cristã ali era diferente de tudo o que o mundo antigo tinha visto. Judeus e gentios comiam juntos, o que era um enorme tabu cultural. Patronos ricos partilhavam refeições com escravos. As pessoas juntavam os seus recursos para alimentar os pobres. E no centro de tudo estava esta afirmação de que um professor judeu crucificado tinha ressuscitado dos mortos e era, na verdade, o Criador do universo. Para um médico treinado a diagnosticar e observar, esta comunidade em si já era um enigma que valia a pena investigar. Estas pessoas não estavam a delirar. Eram organizadas, compassivas e dispostas a sofrer pelas suas crenças. Algo as tinha convencido profundamente. Lucas queria saber o quê? E essa decisão mudou o curso da história. Não sabemos exatamente quando ou como Lucas se converteu ao cristianismo. O Novo Testamento não nos dá uma história de conversão dramática, como a luz cegante de Paulo no caminho de Damasco. Não há um momento específico para o qual possamos apontar e dizer, foi aí que aconteceu. Mas o que sabemos é que por volta do ano 49 depois de Cristo, Lucas tinha se juntado a Paulo nas suas viagens missionárias. E sabemos disso por causa de uma das pistas literárias mais fascinantes de toda a Bíblia. No livro dos Atos, que Lucas escreveu, a narrativa muda de repente de eles para nós. Num momento, Lucas escreve, Paulo e os seus companheiros viajaram para... E depois, sem aviso, passa a nós partimos de Troade. Essa mudança acontece no capítulo 16 de Atos, versículo 10. Lucas deixa de ser o relator e passa a fazer parte da história. Já não está a escrever sobre o que ouviu. Está a escrever sobre o que viu com os seus próprios olhos. É preciso entender quem Paulo era nesta altura. Já era a figura mais controversa do movimento cristão primitivo. Tinha sido espancado, apedrejado, preso e expulso de várias cidades. As autoridades religiosas judaicas consideravam-no um traidor. As autoridades romanas consideravam-no um desordeiro. E muitos dos apóstolos originais em Jerusalém não sabiam bem o que pensar dele. Viajar com Paulo não era uma oportunidade de carreira. Era quase uma sentença de morte. Mas Lucas decidiu ir na mesma e levou algo de que Paulo precisava desesperadamente: uma mente médica treinada. Paulo sofria de algum tipo de doença crônica. Refere-se a ela nas suas cartas como um espinho na carne, mas nunca especificou o que era. Os estudiosos sugeriram de tudo, desde malária a epilepsia até uma doença grave nos olhos. Fosse o que fosse, ter um médico pessoal na estrada não era apenas um luxo. Para Paulo, pode ter sido uma questão de sobrevivência. Mas o que é interessante é o seguinte: Lucas podia ter ficado em Antioquia. Tinha uma profissão, tinha reputação. Os médicos gregos nas grandes cidades romanas viviam bem.
Ele deixou tudo isso para seguir um antigo fariseu por território hostil, pregando uma mensagem que podia custar a vida a ambos. Isso diz muito sobre a profundidade daquilo em que Lucas acreditava. A primeira viagem juntos levou-os de Troade, através do mar Egeu, até a Europa. Este é um momento enorme na história que raramente recebe a atenção que merece. Quando Paulo e Lucas navegaram de Troade até Filipos, levaram o cristianismo da Ásia para a Europa pela primeira vez. Pense nisso. Cada catedral na Europa, cada tradição cristã na civilização ocidental, cada torre de igreja que alguma vez tenha visto, tudo remonta a esta travessia de barco. E Lucas estava naquele barco. Em Filipos, as coisas complicaram-se de imediato. Paulo expulsou um demônio de uma escrava que fazia dinheiro para os seus donos através da adivinhação. Os donos ficaram furiosos porque a sua fonte de rendimento tinha secado. Então, arrastaram Paulo e Silas perante os magistrados, mandaram espancá-los com varas e atiraram-nos para a prisão. Lucas, como médico, provavelmente tratou das suas feridas depois de serem libertados. Mas também fez outra coisa. Documentou tudo. Nomes, localizações, acusações específicas, os títulos dos funcionários locais. Detalhes que os arqueólogos, desde então, confirmaram serem precisos ao mais pequeno pormenor. E este é o padrão que define toda a carreira de Lucas. Para onde quer que fossem, acontecesse o que acontecesse, Lucas observava, fazia perguntas e escrevia tudo. Não era apenas o médico de Paulo, era o primeiro jornalista incorporado do cristianismo. Ao longo da década seguinte, Lucas viajou de forma intermitente com Paulo por alguns dos territórios mais perigosos do Império Romano. Em Corinto, passaram 18 meses a construir uma igreja numa cidade famosa pela sua imoralidade. O líder da sinagoga local, um homem chamado Crispo, converteu-se ao cristianismo, o que causou grande agitação. Paulo foi arrastado perante o procônsul romano Gálio, acusado de promover uma religião ilegal. Gálio rejeitou o caso. Lucas registrou as suas palavras exatas e o seu título. Anos mais tarde, uma inscrição foi encontrada em Delfos, confirmando que um homem chamado Gálio serviu como procônsul da Acaia exatamente na época que Lucas indicou. Em Éfeso, passaram mais de 2 anos. A cidade era o centro do culto à deusa Ártemis, e o seu templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A pregação de Paulo foi tão eficaz que as pessoas começaram a queimar os seus pergaminhos de feitiçaria em fogueiras públicas. Lucas registra que o valor dos pergaminhos queimados totalizava 50.000 peças de prata, uma fortuna. Regressaram a Jerusalém, onde os apóstolos estavam céticos em relação ao trabalho de Paulo entre os gentios. E durante tudo isto, Lucas documentava nomes, datas, conversas e resultados. Mas a viagem a Roma quase os matou a ambos. E o que Lucas escreveu sobre essa viagem impressionaria os historiadores durante os 2000 anos seguintes. No capítulo 27 de Atos, Lucas apresenta um dos relatos mais detalhados de um naufrágio antigo alguma vez registrados. O nível de precisão náutica é extraordinário. Ele descreve o tipo de navio, a rota que seguiram, os ventos específicos que encontraram, as técnicas que os marinheiros usaram para tentar salvar a embarcação e a ilha exata onde deram à costa. Refere o vento específico, o Euroaquilão, um vento de nordeste que atinge o Mediterrâneo a sul de Creta. Registra que reforçaram o navio com cabos para manter o casco unido. Nota que baixaram a âncora flutuante, lançaram a carga ao mar no 2º dia e no 3º dia atiraram os aparelhos do navio borda fora. Registra até as sondagens de profundidade à medida que se aproximavam de terra. 20 braças. Depois 15. Historiadores marítimos modernos estudaram esta passagem extensivamente.
Os ventos que Lucas descreve sopram exatamente onde e quando ele diz: a ilha onde naufragaram, Malta. É exatamente onde um navio a seguir aquele padrão de corrente acabaria por chegar. As profundidades que Lucas menciona correspondem ao verdadeiro fundo do mar perto da Baía de São Paulo, em Malta. Ele não estava a escrever uma parábola, estava a escrever um diário de bordo, com a precisão de um homem que estava realmente lá, encharcado e agarrado para salvar a vida. Passaram 3 meses em Malta antes de finalmente chegarem a Roma. E quando chegaram, Paulo foi colocado em prisão domiciliária, acorrentado a um guarda romano enquanto aguardava julgamento perante César. Durante 2 anos, Lucas ficou com ele. É aqui que Paulo escreve à igreja de Colossos e menciona Lucas, o médico amado. É uma das poucas vezes em que Lucas é referido diretamente no Novo Testamento. E diz-nos algo importante. Mesmo na prisão, mesmo quando a maioria dos companheiros de Paulo o tinha abandonado, Lucas continuava lá. Mas Lucas não estava simplesmente sentado à espera do julgamento de Paulo. Estava a trabalhar em algo muito maior. E é aqui que a história se torna realmente interessante. O que distingue Lucas de todos os outros escritores dos evangelhos é o seguinte: Mateus era um dos 12 apóstolos. Caminhou com Jesus durante 3 anos. João esteve presente na crucificação. Marcos obteve as suas informações de Pedro, que era o amigo mais próximo de Jesus e que viu tudo em primeira mão. Lucas não tinha nada disso. Nunca conheceu Jesus. Não fazia parte do círculo íntimo. Nem sequer era judeu, o que significa que não cresceu com as profecias e tradições que os outros escritores davam como adquiridas. Então, o que fez Lucas? Fez o que qualquer bom cientista faria. Iniciou uma investigação. E a sua formação médica é visível em cada página. Enquanto os outros escritores dos evangelhos dizem que alguém estava doente, Lucas usa terminologia médica específica. Onde Marcos escreve que a sogra de Pedro tinha febre, Lucas especifica que era uma febre alta, usando o termo médico grego que os médicos da sua época usavam para distinguir entre casos ligeiros e graves. Onde Mateus diz que um homem tinha uma mão ressequida, Lucas, o médico, nota qual era a mão: a direita. Estas não são observações de um contador de histórias casual. São notas de um clínico treinado. Ele diz-nos exatamente qual era o seu método nas primeiras linhas do seu evangelho. Diz, parafraseando: muitos tentaram escrever sobre estes acontecimentos. Eu investiguei tudo cuidadosamente desde o início, entrevistando testemunhas oculares e servos da palavra. Agora escrevo um relato ordenado para que possas ter a certeza daquilo que te foi ensinado. Esta não é a linguagem de um místico ou de um pregador. É a linguagem de um investigador. Lucas está essencialmente a dizer: eu fiz o trabalho de casa, falei com as pessoas que estiveram lá e vou apresentar tudo de forma ordenada. E dirigiu-o a uma pessoa específica, alguém chamado Teófilo, que em grego significa amante de Deus. Não sabemos exatamente quem era Teófilo. Alguns estudiosos pensam que era um funcionário romano. Outros acham que era um patrono rico que financiou a investigação de Lucas. De qualquer forma, Lucas escrevia para um público culto e cético, pessoas que esperavam provas, não apenas fé. Isso muda a forma como se lê tudo o que Lucas escreveu. Então, quem é que Lucas entrevistou? Não temos uma lista, mas as provas no seu evangelho dizem-nos muito. E é aqui que se torna fascinante. O Evangelho de Lucas contém histórias que não aparecem em mais nenhum lugar do Novo Testamento. A parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo, a história de Zaqueu a subir a figueira brava, a caminhada até Emaús depois da ressurreição. Não são acrescentos menores, são algumas das histórias mais famosas de toda a Bíblia. E só Lucas as tem. Mas o detalhe mais revelador é a narrativa do nascimento.
O Evangelho de Mateus conta o nascimento de Jesus da perspectiva de José. O anjo aparece a José. José toma as decisões. José leva a família para o Egito. Lucas conta toda a história do ponto de vista de Maria. O anjo aparece a Maria. Maria canta um cântico de louvor. Maria visita a sua prima Isabel. Maria guardava todas estas coisas e meditava sobre elas no seu coração. Essa frase é a chave. Como é que Lucas saberia o que Maria meditava no seu coração? Como é que ele saberia os detalhes íntimos da sua visita privada a Isabel? Como é que ele saberia as palavras exatas do seu cântico? Só há uma explicação. Alguém muito próximo de Maria contou-lhe. E muitos estudiosos acreditam que foi a própria Maria. Pense nisso por um momento. Um médico grego, décadas depois dos acontecimentos, à procura da mãe envelhecida de Jesus, para lhe perguntar o que tinha acontecido. Sentado com ela enquanto recordava os momentos mais extraordinários da sua vida. O que disse exatamente o anjo? Como se sentiu? O que aconteceu quando visitou a sua prima Isabel? Conte-me tudo. E Lucas, o médico treinado, a escrever tudo com o mesmo cuidado que usaria para documentar os sintomas de um paciente, sem acrescentar a sua própria interpretação, apenas a registrar o que ela disse. Mas as entrevistas não pararam em Maria. Lucas também teve acesso a fontes que nenhum dos outros escritores dos evangelhos parece ter usado. É o único que conta a história dos pastores na Natividade. É o único que registra a parábola do homem rico e Lázaro, uma história sobre um homem rico que ignora um mendigo ao seu portão e sofre por isso na vida após a morte. É o único que conta a história dos 10 leprosos, em que o único que volta para agradecer a Jesus é um samaritano, um estrangeiro. Esse detalhe sobre o leproso samaritano não é aleatório. Diz-nos exatamente quem era Lucas e por que razão o seu evangelho é importante. Ele era um estrangeiro a escrever para estrangeiros. Um gentil que encontrou o seu lugar numa história judaica, e essa perspectiva moldou cada página que escreveu. Mas o que realmente distingue Lucas de qualquer outro que pudesse ter escrito uma biografia simpática é o seguinte: ele sustentou-a com provas que resistiram durante 2000 anos. E os estudiosos que tentaram destruí-la acabaram por se tornar os seus maiores defensores. Durante séculos, os acadêmicos descartaram Lucas como uma fonte pouco fiável. Presumiram que ele tinha errado nos factos, especialmente no que dizia respeito a nomes e títulos de funcionários romanos. O mundo antigo era uma manta de retalhos de estruturas de governo diferentes. Regiões diferentes usavam títulos diferentes para os seus líderes. Um governador numa província podia ser chamado procônsul, enquanto um governador na província vizinha tinha um título completamente diferente. Acertar nesses títulos exigia alguém que tivesse viajado extensivamente ou que tivesse feito uma investigação extraordinária. Lucas acertou em todos. No final do século XIX, um arqueólogo escocês chamado Sir William Ramsay propôs-se provar que os escritos de Lucas eram historicamente pouco fiáveis. Ramsay era cético. Tinha estudado com a escola alemã de crítica bíblica, que defendia que Atos era uma fabricação do segundo século cheia de erros. Viajou até a Turquia com o objetivo específico de provar que Lucas estava errado. Mas quanto mais escavava, literalmente, mais descobria que Lucas estava correto. O título Politarca para os funcionários em Tessalônica? Os estudiosos diziam que esse título não existia em nenhum registro histórico. Depois, Ramsay encontrou inscrições com esse título exato. O título procônsul para Galho em Corinto, confirmado por uma inscrição encontrada em Delfos. O título específico de primeiro homem da ilha para o principal funcionário em Malta, também confirmado.
Ramsay passou anos a tentar encontrar um único erro histórico nos escritos de Lucas. Não conseguiu. Após décadas de investigação, Ramsay mudou completamente de posição. Escreveu que Lucas era um historiador de primeira categoria e que os seus escritos deviam ser colocados ao lado dos maiores historiadores do mundo antigo. E Ramsay não foi o último cético a mudar de opinião. Ao longo do século XX, descoberta após descoberta, confirmou detalhes nos escritos de Lucas. O censo sob Quirínio que Lucas menciona na narrativa do nascimento, que os críticos chamaram de invenção, foram encontradas inscrições confirmando que Quirínio de facto exerceu um cargo governativo na Síria. A existência de Lisânias como tetrarca de Abilene, que os estudiosos diziam ser um erro, porque o único Lisânias que conheciam viveu décadas antes. Uma inscrição foi encontrada em Abila confirmando um segundo Lisânias, exatamente quando Lucas disse: a existência de uma sinagoga em Antioquia da Pisídia, onde Lucas diz que Paulo pregou. Arqueólogos franceses encontraram os seus vestígios exatamente onde Atos a situava. O título de procônsul para Sérgio Paulo em Chipre. Uma inscrição com o seu nome e título foi descoberta na ilha. Cada vez que os estudiosos diziam que Lucas estava errado, as provas demonstravam o contrário. Aconteceu tantas vezes que deixou de ser coincidência e começou a parecer um padrão. Lucas sabia do que falava porque esteve lá. Percorreu aquelas ruas, conheceu aqueles funcionários e escreveu exatamente o que observou. Mas a precisão histórica era apenas metade da história. Aquilo que Lucas escolheu incluir no seu evangelho, as histórias que nenhum outro escritor pensou em preservar, mudaria a forma como o mundo inteiro compreendia Jesus. Lucas era um estrangeiro, um gentio, numa história judaica, e sentia-se atraído por cada momento em que Jesus ultrapassava as fronteiras do seu próprio povo. Quando Jesus curou o servo do centurião romano, Lucas registra-o. Quando Jesus contou a história de um samaritano que mostrou mais compaixão do que um sacerdote ou um levita, Lucas registra-a. Quando Jesus jantou com cobradores de impostos e pecadores, as pessoas que todos os outros evitavam, Lucas faz questão de que saibamos. Numa cultura em que o testemunho das mulheres era considerado sem valor em tribunal, Lucas registra as suas palavras, as suas ações, a sua fé. O Cântico de Maria. Ana, a profetisa que reconheceu o menino Jesus no templo. A mulher que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Marta e Maria. As mulheres junto ao túmulo que foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Nada disto foi por acaso. Lucas escrevia para pessoas como ele, gregos, romanos, estrangeiros, pessoas que não tinham direito à aliança judaica. E a sua mensagem era clara: esta história também é para vocês. Essa perspectiva fez do Evangelho de Lucas o relato mais universal da vida de Jesus no mundo antigo. E é a razão pela qual o seu Evangelho se espalhou mais depressa e mais longe do que qualquer um dos outros. Mas Lucas não parou aí, escreveu uma continuação. E isto é algo que nenhum outro escritor dos Evangelhos fez. Mateus, Marcos e João contaram cada um a história da vida, morte e ressurreição de Jesus e depois pararam. Só Lucas fez a pergunta: o que aconteceu a seguir? Essa continuação, o livro dos Atos, é o único relato histórico que temos de como o cristianismo passou de uma pequena seita judaica em Jerusalém a um movimento que acabaria por transformar todo o Império Romano. Sem Atos, quase não teríamos ideia de como se chegou da ressurreição de Jesus às igrejas para as quais Paulo escrevia cartas. Seria como ter o início e o fim de um filme sem nada no meio. Atos começa exatamente onde o Evangelho termina. Jesus sobe ao céu. O Espírito Santo desce no Pentecostes. Pedro prega o seu primeiro sermão e 3.000 pessoas convertem-se num único dia.
E depois a história acelera. Estevão faz um discurso perante as autoridades religiosas que os enfurece tanto que o arrastam para fora das muralhas da cidade e o apedrejam até a morte. Torna-se o primeiro mártir cristão, e ali de pé, a assistir à execução e a aprová-la, está um jovem fariseu chamado Saulo. Os crentes dispersam-se. Filipe leva a mensagem para Samaria. E Saulo, motivado pela execução de Estevão, inicia uma campanha sistemática para destruir o novo movimento. Vai de casa em casa, arrastando cristãos das suas casas e atirando-os para a prisão. Homens e mulheres. Não faz distinção. Depois chega o momento que muda tudo. Saulo, a caminho de Damasco para prender mais cristãos, é derrubado por uma luz ofuscante. Cai por terra. Ouve uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? O maior inimigo da igreja primitiva torna-se o seu maior missionário. Saulo passa a ser Paulo. E Lucas, o historiador meticuloso, acabará por se tornar o seu companheiro de viagem, o seu médico e o seu biógrafo. A segunda metade de Atos lê-se como um romance de aventuras do primeiro século. Mas não é ficção. Lucas esteve presente em grande parte dos acontecimentos, e as secções em que não esteve estão repletas do tipo de detalhe específico que só resulta de entrevistas minuciosas. Em Atenas, Paulo percorre a cidade e repara num altar com a inscrição "Ao Deus Desconhecido". Lucas registra não apenas o altar, mas o discurso inteiro de Paulo no Areópago, o antigo tribunal onde os filósofos atenienses debatiam. Paulo cita poetas gregos perante um público grego, apresentando argumentos que um pregador judeu nunca teria pensado em usar. Lucas capta também a reação da multidão. Alguns zombaram, outros disseram, "Queremos ouvir mais." E alguns converteram-se, incluindo um membro do conselho do Areópago, chamado Dionísio. Lucas refere-o pelo nome, porque é isso que Lucas faz. Esse nível de detalhe não vem da imaginação. Vem de alguém que estava naquela multidão ou que falou longamente com alguém que estava. Em Jerusalém, Paulo é preso depois de uma turba tentar matá-lo no templo. Lucas registra que a guarnição romana da fortaleza Antônia interveio. Registra o nome do tribuno, Cláudio Lísias. Registra os procedimentos legais em detalhe. Os discursos de defesa de Paulo perante o governador Félix, depois o governador Festo, depois o rei Agripa. Cada discurso é distinto, cada público recebe um argumento diferente. Isso não é algo que um escritor de ficção se preocupasse em fazer. É o trabalho de alguém que transcreveu o que realmente aconteceu. Depois vem o naufrágio a caminho de Roma. 14 dias perdidos no mar. 276 pessoas a bordo. A tripulação a lançar carga ao mar. Os soldados a planearem matar os prisioneiros para que não fugissem no meio do caos. Paulo a levantar-se e a dizer a todos que um anjo lhe apareceu durante a noite e prometeu que ninguém morreria. Lucas documenta tudo isso. E quando finalmente dão à costa em Malta, uma serpente venenosa morde a mão de Paulo enquanto ele recolhe lenha. Os habitantes locais esperam que inche e caia morto. Quando isso não acontece, mudam de ideias e assumem que deve ser um deus. Lucas registra isto também, não como um teólogo a interpretar sinais e prodígios, como um médico a registrar o que aconteceu a um paciente. A serpente mordeu-o, não apresentou sintomas. Os habitantes ficaram espantados. É a observação de um médico, clínica, precisa, apenas os factos. Atos termina de forma abrupta. Paulo está em Roma em prisão domiciliária, proclamando o reino de Deus e ensinando sobre o Senhor Jesus Cristo com toda a ousadia e sem impedimento. E depois, nada. O livro simplesmente acaba. Isto tem intrigado os estudiosos durante séculos. Lucas passou 2 livros inteiros a construir até este momento. Paulo está finalmente em Roma, o centro do império,
pronto para testemunhar perante o próprio César. Este deveria ser o ponto alto de toda a narrativa. Mas Lucas não registra o resultado do julgamento de Paulo. Não menciona a execução de Paulo, que a tradição da igreja primitiva situa sob Nero por volta de 64 ou 65 depois de Cristo. Paulo foi decapitado, como era o direito de um cidadão romano. Pedro, que também tinha ido para Roma, foi crucificado de cabeça para baixo, supostamente porque disse que não era digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. Lucas não menciona a terrível perseguição de Nero contra os cristãos após o grande incêndio de Roma em 64 depois de Cristo. Nero culpou os cristãos pelo incêndio e desencadeou uma campanha de terror. Os crentes eram cozidos em peles de animais e despedaçados por cães. Outros eram cobertos de piche e incendiados para servirem de tochas humanas, iluminando as festas nos jardins do imperador. O historiador romano Tácito, que não era simpático aos cristãos, considerou-o excessivo, mesmo pelos padrões romanos. E Lucas não menciona a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito cercou a cidade, arrasou o templo que se erguia há 6 séculos e dispersou o povo judeu por todo o império. Este acontecimento foi tão catastrófico que transformou o judaísmo para sempre. Se Lucas soubesse dele, não há forma de o ter deixado de fora. Teria sido o acontecimento mais significativo que alguma vez registrara. Estes são alguns dos eventos mais importantes da história cristã primitiva. Se Lucas soubesse deles, tê-los-ia registrado. Registrou tudo o resto. A explicação mais provável? Lucas terminou de escrever Atos antes de esses eventos terem acontecido, o que significa que estava a escrever no início dos anos 60 depois de Cristo. E se Atos foi escrito no início dos anos 60, então o Evangelho de Lucas, que veio primeiro, foi escrito ainda antes, possivelmente no final dos anos 50. Isso situa-o a menos de 25 anos da morte de Jesus, quando as testemunhas oculares ainda estavam vivas e podiam ter contestado quaisquer erros. Lucas não estava a escrever lendas, estava a fazer jornalismo. Depois de Atos terminar, Lucas praticamente desaparece do registro histórico. A tradição da igreja primitiva diz-nos que nunca casou, que continuou a viajar e a pregar o evangelho, e que viveu até os 84 anos, uma idade excepcional para o mundo antigo. Algumas tradições dizem que morreu em paz na Beócia, na Grécia. Outras afirmam que foi martirizado, enforcado numa oliveira quando não foi possível encontrar uma cruz. Os detalhes são incertos. O que é certo é que passou o resto da sua vida ao serviço do movimento que tinha documentado com tanto cuidado. A última menção a Lucas no Novo Testamento aparece na segunda carta de Paulo a Timóteo. Nesta altura, Paulo está novamente na prisão. Mas desta vez é diferente. Não é a prisão domiciliária relativamente confortável em Roma, onde Paulo podia receber visitantes, ditar cartas e continuar a ensinar. É a prisão mamertina, um calabouço subterrâneo frio e úmido escavado na rocha debaixo das ruas de Roma. Os prisioneiros eram descidos por um buraco no teto. Não havia luz, não havia ventilação e mal havia espaço para ficar de pé. Paulo sabe que vai morrer. Escreve a Timóteo com uma serenidade quase inquietante. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Chegou o momento da minha partida. Pede a Timóteo que venha depressa e que traga a sua capa, porque está frio. Pede os seus rolos, especialmente os pergaminhos. Mesmo diante da morte, quer ler, quer estudar, quer continuar a trabalhar até o fim. E depois escreve 6 palavras que dizem tudo sobre o caráter de Lucas. Só Lucas está comigo. Todos os outros tinham partido. Demas tinha-o abandonado porque amou o mundo presente, diz Paulo, e consegue-se sentir a decepção em cada palavra. Crescente tinha ido para a Galácia, Tito para a Dalmácia.
Outros tinham sido enviados para diferentes cidades em diversas missões. Os amigos das horas fáceis, os companheiros de missão, os convertidos que deviam a Paulo toda a sua vida espiritual. Tinham partido, mas Lucas ficou, da mesma forma que ficou durante os naufrágios, da mesma forma que ficou durante os motins em Éfeso, da mesma forma que ficou durante as agressões, as penas de prisão e os 2 anos de prisão domiciliária, da mesma forma que ficou quando teria sido muito mais fácil e muito mais seguro ir-se embora. O médico que curava corpos ficou para confortar um amigo moribundo num calabouço romano. Não porque houvesse algo a ganhar, não porque alguém estivesse a observar, porque era assim que Lucas era. Lucas escreveu aproximadamente 37.000 palavras do Novo Testamento. Paulo, que recebe a maior parte do reconhecimento e da atenção, escreveu cerca de 32.000. Em termos de volume, Lucas contribuiu mais para as escrituras cristãs do que qualquer outro autor. Mas não é apenas uma questão de volume, é de impacto. Todos os natais, quando as igrejas em todo o mundo leem a história dos pastores a vigiar os seus rebanhos de noite, os anjos a aparecer no céu, o bebé envolto em panos e deitado numa manjedoura, isso é Lucas. Nenhum outro escritor dos evangelhos registrou esses detalhes. Sem Lucas, não existe a história do Natal tal como a conhecemos. Quando os pregadores contam a parábola do bom samaritano, a história mais famosa sobre compaixão alguma vez contada, isso é Lucas. Um homem é espancado e deixado meio morto na estrada. Um sacerdote passa por ele, um levita passa por ele, mas um samaritano, um homem de um grupo étnico desprezado, trata-lhe as feridas, coloca-o no seu próprio burro e paga pelos seus cuidados. 2000 anos depois, ainda chamamos bons samaritanos as pessoas compassivas. Essa expressão existe porque Lucas escreveu essa história. Quando alguém que tocou o fundo lê a parábola do filho pródigo e percebe que, por mais longe que tenha ido, ainda pode voltar para casa. Isso é Lucas. Um filho pega na sua herança, desperdiça tudo e acaba tão desesperado que come a comida dos porcos. Decide voltar para casa e pedir ao pai um emprego como servo. Mas o pai vê-o ao longe, corre até ele, abraça-o e faz uma festa. Nenhum outro escritor dos evangelhos registrou essa parábola. Só Lucas entendeu por que razão ela importava. Quando alguém lê sobre o ladrão na cruz ao lado de Jesus, que nos seus últimos momentos pede para ser lembrado, e Jesus lhe diz: "Hoje estarás comigo no paraíso", isso é Lucas. Só Lucas registrou esse momento. E durante 2000 anos foi a passagem a que as pessoas recorrem quando se perguntam se é tarde demais para elas. A resposta de Lucas, através das palavras de Jesus, é que nunca é tarde demais. O seu evangelho deu ao cristianismo o seu rosto mais humano, não uma religião de regras e rituais, mas uma fé sobre um Deus que come com pecadores, toca leprosos, chora sobre cidades e diz a um criminoso moribundo que não é tarde demais. E o seu livro dos Atos deu ao mundo a história de como um punhado de pessoas comuns, pescadores, cobradores de impostos e fabricantes de tendas, de alguma forma transformaram todo o Império Romano, sem exércitos, sem poder político, sem dinheiro. Apenas uma mensagem e a disposição de morrer por ela. Lucas também estabeleceu algo que moldaria a civilização ocidental durante 2000 anos. A ideia de que a história importa, que o testemunho importa, que devemos investigar as afirmações, entrevistar testemunhas, cruzar fontes e registrar as coisas com precisão para que outros possam ter a certeza do que aconteceu. De certa forma, Lucas não escreveu apenas a história do cristianismo, inventou uma maneira de a contar que o mundo raramente tinha visto antes. Narrativa cuidadosa, metódica, baseada em provas.
E cada historiador, jornalista e investigador que seguiu as provas até onde elas levaram, deve algo a um médico grego que fez a mesma coisa há 2000 anos. Há mais uma coisa sobre Lucas que merece ser mencionada. A tradição da igreja primitiva sustenta que Lucas também era pintor e que pintou os primeiros ícones da Virgem Maria. Quer isso seja historicamente verdade ou não, a tradição revela algo real sobre a forma como a igreja primitiva o recordava. Não apenas como escritor ou médico, mas como alguém que via beleza na história que estava a contar. Alguém que não se limitava a registrar factos, mas que construiu uma narrativa que levou as pessoas às lágrimas, à fé e à ação. Hoje, Lucas é o santo padroeiro dos médicos, cirurgiões, artistas e estudantes. Hospitais e faculdades de medicina levam o seu nome em todos os continentes. Não porque tenha realizado milagres ou comandado exércitos, porque combinou duas coisas que raramente andam juntas: precisão científica e profunda compaixão. Documentou a vida de Jesus com a precisão das notas clínicas de um médico e a beleza da tela de um artista. E fez tudo isso como um estrangeiro que encontrou o seu caminho na maior história alguma vez contada. Lucas começou como um médico pagão num mundo que não conhecia o nome de Jesus. Terminou como o autor do relato mais detalhado da vida de Cristo e o único registro histórico dos primeiros 30 anos da igreja primitiva. Nunca pediu fama. Nunca se colocou no centro da história. Em todo o livro dos Atos, nunca se refere a si mesmo pelo nome. É apenas nós. Uma presença discreta nos bastidores, a observar, a ouvir, a escrever. Mas sem essa presença discreta, teríamos perdido as parábolas que moldaram a moral ocidental. Teríamos perdido a narrativa do nascimento que o mundo inteiro celebra todos os dezembros. Teríamos perdido a história de como o cristianismo passou de 12 pessoas numa sala a uma fé global de 2.000 milhões. E talvez o mais importante, teríamos perdido as provas, os nomes, as datas, os títulos, os detalhes que foram confirmados vezes sem conta por cada colher de pedreiro de cada arqueólogo e por cada investigação cuidadosa de cada historiador. Sem Lucas, a história de Jesus continuaria a existir. Mas as provas de que aconteceu exatamente como foi descrito, essas seriam muito mais difíceis de encontrar. 2000 anos depois, as suas palavras continuam a ser lidas em todas as línguas da terra. A investigação que ele iniciou continua a ser confirmada por cada pá que toca o solo no Médio Oriente. E a compaixão que documentou, um Deus que se aproxima dos estrangeiros, cura os quebrantados e diz ao ladrão moribundo que o paraíso o espera, continua a mudar vidas em todos os países do planeta. Nada mal para um médico que nunca conheceu o seu paciente. Se esta história te surpreendeu, vais querer ver a história de Paulo, o homem que passou de perseguidor de cristãos a autor de metade do Novo Testamento. Esse vídeo está no ecrã agora. Subscreve para não perderes.